Estamos no ar com uma palavra sobre a liturgia desta quinta-feira. Muito obrigado a você, meu irmão, a você, minha irmã, que acessa o nosso canal, a você que nos honra com a sua audiência. Obrigado a você que empresta-nos os seus ouvidos para, através de nós, escutar a reflexão da palavra de Deus. Um abraço a você que está nos escutando lá na República dos Camarões, a você também, meu irmão, de Luanda, Angola. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Só a título de curiosidade, o missionário está gravando este vídeo às 18h23, horário de Brasília. Nossa primeira leitura nesta quinta-feira está na primeira carta de São João, no capítulo 4, do versículo 19 ao capítulo 5 e versículo 4. E o evangelho de hoje é São Lucas, capítulo 4, do 14 ao 22. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Esta para nós é palavra do Senhor, graças a Deus. Não saia daí porque eu já vou ler um versículo do Evangelho, mas vamos falar um pouquinho sobre estes versículos da primeira leitura. O amor cristão, ele conhece três relações. Primeira relação: o amor de Deus para conosco. A segunda relação é o nosso amor para com Deus. E a terceira relação é o nosso amor pelos nossos irmãos. Ou seja, o amor a Deus e aos irmãos estão intimamente ligados. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão, é o que acabamos de ler. Mas por que é assim? Por que é deste jeito? É assim porque o amor cristão tem sua origem em Deus, que nos amou primeiro, ou seja, não foi o homem que alcançou a Deus com o seu amor, mas Deus que em Jesus Cristo veio ao nosso encontro. É muito fácil, meu irmão amado, meu irmão querido, refugiar-se no amor a Deus, esquecendo do amor aos irmãos. É muito fácil ancorar-se no amor a Deus e esquecer da dimensão humana. Quem nasceu de Deus ama o Pai e o Filho, mas também todos os irmãos
que também são nascidos de Deus. Já chamo a sua atenção para o nosso Evangelho. São Lucas, capítulo 4, do 14 ao 22a. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Esta para nós é palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavrinha sobre este Evangelho. Jesus não somente foi concebido no seio da bem-aventurada Virgem Maria por obra do Espírito Santo, mas toda a sua atividade missionária, evangelizadora, ela se dá na força do Espírito Santo. E a atividade de Jesus na Galileia caracteriza-se pela força do Espírito Santo. Um ponto a pensarmos, a refletirmos. Nós que falamos de Jesus, nós que evangelizamos, nós que atuamos nas pastorais, nos movimentos, é um ponto a refletirmos. Nós que, na sociedade, precisamos ser o reflexo de Jesus, não apenas como um missionário, um pregador, um padre, um pastor, um evangelista, não. O meu ser pai, o meu ser mãe, o meu ser filho, o meu ser diretor de uma multinacional, o meu ser profissional liberal, deve acontecer na força do Espírito Santo. Jesus deixou isso claro para todos nós. Quaisquer que sejam as atividades, os papéis, as funções que desempenhemos na sociedade, seja um trabalho visível. Quantas pessoas que fazem determinados serviços, a sua ocupação diária é sempre sob os holofotes. São atividades que são vistas por muitas pessoas, mas também pode ser aquela atividade que é dentro de um escritório, em um ambiente que praticamente quase ninguém nos vê, senão aquela ou aquelas poucas pessoas que ali estão conosco. Tudo na nossa vida precisa ser permeado, precisa acontecer na força do Espírito Santo. De Jesus, não apenas foi dito. Ele mesmo disse de si: Jesus não foi apenas profetizado, Jesus não foi apenas falado através dos evangelistas, através de São Paulo.
e de tantos outros autores que ao longo desses 2000 anos muito têm escrito e têm dito sobre Jesus, ele mesmo falou de si, confirmando aquilo que dele foi dito. E uma das coisas que ele disse de si foi exatamente o que está neste Evangelho. Hoje cumpriu-se estas palavras que hoje acabastes de ouvir. O mais interessante nesta afirmação de Jesus não é a sua afirmação, porque todos nós, sobretudo de nós mesmos, podemos fazer enormíssimas e belíssimas e majestosas apologias a nosso respeito. O mais importante nesta afirmação de Jesus é que todos testemunhavam em seu favor, admirados com as palavras que saíam da sua boca. Ou seja, Jesus conjugava suas palavras com seus atos. Jesus não amava somente a Deus, ou seja, o seu amor a Deus se entrelaçava, se traduzia no amor aos irmãos. Ele não simplesmente discursava sobre o amor, ele não apenas discursava sobre a misericórdia, ele não apenas discursava sobre a compaixão. Repito-me, as suas palavras conjugavam-se, entrelaçavam-se com as suas ações. Meu irmão amado, meu irmão querido, ficamos por aqui. Esta foi mais uma reflexão sobre a liturgia deste dia, desta quinta-feira, depois da Epifania. E eu desejo sobre todos nós, hoje e sempre, onde quer que você esteja assistindo ou escutando o missionário Sidney desde o Brasil, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.